Muito bem, nós vamos agora estudar Gênesis capítulo 2. Gênesis 2, a formação do ser humano. Então vamos lá. A Bíblia diz: assim os céus e a terra e todo ser, o seu exército, foram acabados. Vendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, chama atenção aqui porque Deus, ele descansou. A Bíblia fala que ele descansou no sétimo dia. Então, Deus cansa, é isso? Deus precisa recarregar a energia? Deus parou e foi dormir? Ué, Deus não é onipotente, onipresente, onisciente, imutável? Deus não é completo? Eu digo para você que ele não descansou, porque descanso significa término de atividade, né? Então, tem uma passagem na Bíblia que Jesus falou assim: Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, Jesus deixa claro que Deus tem trabalhado desde o início, né? Outra passagem, Isaías 40:28: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se canse, nem se fatiga, é insondável o seu entendimento? Então Deus não se cansa, Deus é onipotente, onipresente, eterno, imutável, completo. Ele não precisa de nada, ele não precisa recarregar energia. No original, a Bíblia fala que Deus cessou o seu trabalho, ele admirou o seu trabalho. Simplesmente ele ficou admirando tudo que ele criou e cessou o seu trabalho. Então é como se estivesse assim, ó. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, cessou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Então é um detalhe para você aprender. Agora vamos na formação do jardim do Éden e do ser humano. Presta atenção. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma, alma vivente. Então o homem foi feito alma vivente. Presta atenção nesse detalhe, né? Porque Deus deu ao ser humano corpo, alma e espírito. Corpo, carne, alma, pessoa, né? Você é uma alma. Você não tem, você é uma alma. E o espírito, a vida, a inteligência. Então, o homem sendo três, ele precisa de alimento para os três. O homem precisa de alimento para o corpo, para a alma e para o espírito. O corpo depende da terra, né? A alma depende da presença e o espírito depende da palavra. É por isso que Deus descia na viração do dia. Todo dia na viração do dia, Deus descia para conversar com o homem. O homem tem corpo. Então, o que Deus deu para alimentar o corpo do homem? Quer dizer, os frutos, né? Deus deu para o homem comer dos frutos. O homem, ele era vegetariano antes da queda. Então, Deus falou: de tudo que está aí, né, das árvores, das plantas, você pode comer, só não coma do fruto da ciência do bem e do mal. Então, quando o homem comia, ele alimentava o corpo. Mas sabe por que Deus descia no jardim? Porque a presença de Deus alimentava a alma do ser humano. Então Deus descia para dar o equilíbrio para o homem. Todo dia o homem tinha equilíbrio. O homem comia das coisas da terra. Quando Deus descia, a presença de Deus alimentava a alma do homem. Quando Deus conversava com o homem, o espírito do homem era alimentado, o homem era completo. O ser humano não precisava de nada. O homem estava na eternidade. Ele já estava no paraíso, ali tendo alimento para o corpo, para a alma e para o espírito. Então, o homem só é completo se ele tem alimento para o corpo, para a alma e para o espírito. É por isso que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Por quê? Porque ele estava em desequilíbrio e agora voltou para o equilíbrio. Então, quando Deus sopra no homem, ele coloca a vida no homem. Então, de onde veio a vida do homem? Veio de dentro de Deus. Então, o homem recebeu o sopro de Deus.
O homem recebeu o DNA de Deus. Deus colocou no homem os princípios dele, né? Deus é eterno. Deus não tem início, não tem meio, não tem fim. Quando Deus cria o homem, Deus dá o início ao homem, a origem ao homem. O homem, quando se torna alma vivente, não tem mais fim. Todo homem que passa a existir não tem mais fim. Vou repetir. Todo ser humano que passa a existir não tem mais fim. Eu e você somos eternos. Nós fazemos parte da eternidade. Tivemos início. Quando é que foi o nosso início? Quando você foi fecundado. Aonde eu vou passar minha eternidade? A Bíblia diz que só tem dois caminhos. Ou você vai passar a eternidade ao lado de Deus, ou uma eternidade longe de Deus. Se o homem não tivesse pecado, nós estaríamos aí, eternos. Nunca provaríamos a morte física, né? A morte espiritual. Quero que você imagine Josué, capítulo 10, né? Josué estava com a sua natureza pecaminosa, né? Como a minha, a sua. Ele orou e o sol e a lua parou. O tempo parou. Josué era um homem pecador como eu e você. Ele orou e o sol e a lua parou. Agora eu quero que você imagine comigo Adão antes da queda. Se Josué orou e o sol e a lua parou, imagine o que Adão podia fazer antes da queda, hein? Porque a gente limita Adão só ao espaço do Éden. E a Bíblia vai falar: e plantou o Senhor Deus no jardim do Éden, um jardim no Éden do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus planta o Éden, coloca o homem dentro do Éden, no paraíso, né? E isso um dia vai acontecer com todos nós. Deus criou o paraíso e em breve ele vai nos colocar dentro do paraíso. Então Deus planta o Éden, coloca o homem dentro do Éden para guardar o Éden, para proteger o Éden e para dominar sobre o Éden. Então, veja bem, não foi no jardim do Éden que Deus criou o homem. Não, Deus criou o homem fora do Éden. Depois que Deus criou o homem, Deus plantou o Éden, o paraíso, e colocou o homem dentro do paraíso. Primeiro Deus criou o homem fora do Éden. Depois plantou o Éden para o homem habitar nesse local. Saía um rio do Éden para regar o jardim, dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pissom, este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a terra sardônica. E o nome do segundo é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Iderkel, e este é o que vai para o lado oriental da Síria. E o quarto rio é o Eufrates, que existe até hoje. Então, aqui está o mapa, né? Todos dizem, muitos estudiosos falam que ali foi plantado o Éden, nessa parte verde do mapa, né? Nessa região, aqui é o berço da civilização mundial. O berço, né? Então esses rios passavam dentro do jardim do Éden. Está ali o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então Adão e Eva, eles tinham acesso a todo mundo. Adão e Eva, eles não estavam fechados dentro do jardim. O jardim só foi fechado depois que eles foram expulsos por causa do pecado. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus, ele tinha um pacto com Adão, né? Uma aliança com Adão. Se você comer do fruto, você vai morrer. Você vai deixar de ser eterno. E como tem gente que quer pagar para ver, versículo 18 vai dizer: disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu,
tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, trouxe-a a Adão. Olha só. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Então, a palavra costela no hebraico tem o significado de capacidade. Deus criou a mulher para capacitar o homem. Então, a mulher tem um papel fundamental na vida do homem. Se ela for sábia, ela abençoa o seu lar. Se não for, ela destrói o seu lar. A mulher consegue tudo o que ela quer com o homem se ela for uma mulher sábia. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, eles eram um só aos olhos de Deus. Então, a relação sexual do homem e da mulher não começou depois da queda. O ato que Deus os criou já mandou eles se multiplicar e encher a terra. Ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Sabe qual é o sentido aqui? Eles não tinham nada escondido um do outro. Esse é o padrão de Deus para um casamento. Quando o casal começa a esconder as coisas um do outro, então a sujeira entra, a destruição entra no casamento. Então eles não tinham nada escondido um do outro, por isso que não tinham vergonha um do outro. Eles viviam num só propósito, num só objetivo, felizes da vida. Muito bem. No próximo vídeo nós vamos estudar o Gênesis capítulo 3. Deus abençoe a todos.